E aí, arianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de previsão para 2022, tá bom? Lembrando, claro, que é uma leitura bastante generalizada, então talvez não ressoe com todo mundo. E se não ressoar com a sua história, tá tudo bem, tá? Não fica tentando encaixar, porque pode não ser muito bom para sua energia. Lembrando também que, por ser uma leitura bastante generalizada, não dá para levar ao pé da letra todas as situações, tá, Ariano? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ou no que pode acontecer para 2022. Rainha de Paus. Eu acabei de fazer a gravação de uma leitura para Áries, para 2022, e infelizmente o áudio saiu desincronizado e eu tive que regravar, então estou aqui regravando. E a primeira carta que saiu foi a Rainha de Espadas naquela leitura. Agora a primeira carta é a Rainha de Paus. A gente está falando sobre capacidade, tá? Aqui a gente está falando sobre a energia de vontade, a gente está falando sobre eu ter a garra para alcançar tudo aquilo que eu quero alcançar. Não só isso, tá? É eu também ter a percepção de que posso fazer tudo o que eu quero fazer. Por que eu tô falando sobre isso? Porque aqui no fundo do baralho eu tenho a carta do mago. Com essas duas cartas aqui eu tenho a ideia de polivalência. Eu percebo que posso tudo. Eu percebo que eu tenho a vontade e que eu tenho a capacidade. Eu percebo que tudo aquilo que eu quiser, eu não preciso ficar esperando o universo trazer para mim. Eu me levanto, eu vou e busco. E isso em qualquer área, tá? Na área amorosa, na área intelectual, na área financeira e na área de capacidade. Eu tenho dentro de mim aquilo que é necessário para conseguir o que eu quero. Se isso é uma energia para 2022, a gente está falando da energia de uma pessoa que descobriu o seu poder e não vai mais abandonar. É uma pessoa que não só descobriu o seu próprio poder, mas descobriu quais são suas vontades, porque muitas vezes a gente não sabe o que quer, né? Muitas vezes a gente tem dentro da gente que quer ser realizado, mas a gente não sabe o que vai deixar a gente, vai realizar a gente. Quando eu estou falando da Rainha de Paus aqui, eu estou falando de uma pessoa que descobriu suas próprias vontades. Ela descobriu o que quer, ela descobriu o que realiza ela e ela percebeu que tem um jeito de realizar tudo isso. Tá? Independente de ser um rei ou uma rainha, não tem sexo aqui em leituras gerais, tá? Também é a capacidade de fazer a própria vida brotar das próprias mãos. É por isso, inclusive, que a Rainha de Paus tem esse girassol na mão dela. A gente está falando de uma pessoa que consegue fazer a vida dar frutos através da própria capacidade, da própria vontade. Nem precisaria ir adiante aqui. Seguindo aqui. O pendurado, tá? Em 2021, talvez um pouquinho antes até, eu tava com a sensação de que a minha vida tava parada. Eu tava com a sensação de que, ok, não tô infeliz, não tô de mal com a vida, mas eu sinto que a minha vida não tá evoluindo da maneira que eu queria que ela evoluísse. E aí, para 2022, eu quero uma coisa diferente. Eu quero sair dessa energia de estagnação. Não que a estagnação não seja boa, tá? Às vezes o universo mantém a gente paradinho para que a gente desenvolva dentro da gente aquilo que a gente precisa desenvolver para alcançar aquilo que a gente quer. Pelo jeito, isso aconteceu com o ariano, tá? Uma vez que, como a gente viu, houve um desenvolvimento aqui da energia da própria vontade e a descoberta da própria capacidade. Por quê? Porque eu cansei do marasmo.
cansei de ficar paradinho. A vida não estava ruim, mas eu queria um pouquinho mais, eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento, um pouquinho mais de vivência, um pouquinho mais de diversão, um pouquinho mais de experiência. Queria sair da energia onde eu tô estagnado. Tô conseguindo, tá? Talvez isso aqui já tenha inclusive acontecido no finalzinho de 2021. Eu tô conseguindo sair da energia onde a coisa tá estagnada. Por quê? Porque eu descobri todas as potencialidades que eu tenho. Eu descobri que existem caminhos e que eu tenho a vontade e a força para perseguir esses caminhos para sair daqui. Tá? Para muitos isso é financeiro, tá? Porque com o pajem, aliás, com o cavaleiro de ouros aqui no fundo do baralho, a gente está falando de uma pessoa que tá perseguindo uma estabilidade financeira aqui. E aí você encaixa na sua situação, tá? Para outros, claro, pode ser amoroso. Embora a gente não vai entrar tanto nessa parte, porque daqui a pouquinho tem uma leitura de amor. Sim, e essa inclusive tinha saído na outra leitura para Áries. A gente está falando aqui sobre descubro o caminho, descubro a minha própria capacidade, descubro como sair da estagnação e ainda assim eu tenho na minha cabeça a preocupação de como executar, do ponto de vista intelectual, todos os caminhos para esses meus desejos. Aqui fica uma dica das cartas para que você não se prejudique com a energia de preocupação, tá, Ariano? Aqui fica a dica para que você não crie percalços no seu próprio caminho. Por quê? Porque como a gente sabe, tudo que surge no nosso caminho, tudo que acontece com a gente, mesmo sem saber, a gente criou com a nossa cabeça, com nossos pensamentos, através da lei da atração. Se eu uso a minha energia intelectual, o meu cérebro, para ficar imaginando dificuldades que determinado caminho que eu quero tomar vai ter, eu começo a colocar essas dificuldades no meu caminho. Se eu fico pensando, mas lá na frente pode acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa, e se tal coisa atravancar o meu caminho, e se tal pessoa falar tal coisa, e assim eu vou criando todo esse cenário de acontecimentos mais pra frente. Aí o que acontece? Eu crio essa tempestade na minha cabeça, um monte de dificuldade ali na frente que pode surgir, eu crio tudo isso na minha cabeça e eu perco o entusiasmo por percorrer aquele caminho ou eu crio aquilo tudo lá na frente. É a lei da atração, tá? Se o meu pensamento não for suficiente para criar essa situação dificultosa ali na frente, tudo isso de energia mental que eu gastei foi para nada. Ou seja, é inútil ficar na energia de preocupação. É inútil. E aí fica a dica aqui do universo para que eu perceba que estou na energia número 9 dessa preocupação e que daqui a pouco no 10 eu já posso sair, tá? Não me serve de nada, não me acrescenta em nada. Ainda no fundo do baralho a carta se repetiu, tá? Do Cavaleiro de Ouros. Então a gente está falando aqui sobre alguém que quer estabilizar suas próprias finanças, ou alguém que quer empreender e está desenhando um modo de chegar nesse resultado, alguém que quer construir materialmente um pedaço da própria vida aí, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, ou abrir uma empresa, ou iniciar um curso, você vê aí. Eu quero alguma coisa que vá alterar o meu status material. Com o Cavaleiro de Ouros, há um indicativo muito forte aqui de que você consegue, até porque, como a gente disse, você já sabe que consegue. E a energia do universo está do seu lado, ou no fundo do baralho, o As de Ouros, a Rainha de Ouros e o Rei de Ouros. Cartas, inclusive, que tinham saído na outra leitura que eu fiz para vocês. Observa. A primeira carta do naipe de Ouros, a penúltima e a última. Eu inicio o meu ano ou eu sigo com os planos que eu já iniciei em 2021
E estou caminhando do 1 até o final do naipe. Estou caminhando de um início que já é plausível, que já é palpável financeiramente, e vou até o ponto máximo desse naipe, que é: sou mestre da energia material, sou mestre da energia de estabilidade, sou mestre da energia financeira. Evidentemente vale tanto para homem quanto para mulher, uma vez que a gente tem esses dois, mas mesmo que fosse só uma mulher ou só um homem aqui, a gente está falando sobre eu chegar no topo da energia material, que é: eu sei como fazer dinheiro, ou eu sei como construir materialmente a minha vida. Eu não tenho mais medo de perder, porque se eu perder, eu sei fazer de novo. Também não tenho medo de perder, porque sei que tenho todas as capacidades para não perder. Sei cuidar da minha parte material. Evidentemente, tá, Ariano, essa leitura é uma leitura bastante geral, como eu disse no começo da leitura. E por isso, se você quiser uma leitura só com a sua energia, com a previsão para você, no caso, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá? Ali eu passo para vocês os tipos de leituras, os preços e como funciona. Também na descrição do vídeo você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com essa profissional que você encontra ali embaixo. E agora, finaleira de ano, início de ano, você encontra aqui também uma profissional que eu indico para magias de abertura de caminho. Por quê? Porque você pode entrar o ano aí já com os caminhos financeiros, amorosos, judiciais, materiais abertos, tá? Desmanches de magias, desmanches de tudo isso que pode estar atrapalhando o seu caminho, tá? Lembrando que essa profissional não faz amarração, não faz nenhuma energia destrutiva, não faz nada que mexa no livre-arbítrio de outra pessoa. Portanto, somente trabalhos para a luz ali embaixo. Seguindo aqui. As cartas pulando. Na outra leitura tinha saído uma questão de eu estar encerrando ciclos repetitivos muito grandes, principalmente no ponto emocional, tá? Para uma nova jornada, evidentemente. Evidentemente, essa carta também tinha saído na outra leitura. Não é só aquela sensação de eu iniciar um novo ano, de peito aberto e aquela blá 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 toda. Aqui a gente está falando de iniciar uma nova jornada, de criar uma vida diferente da vida que eu tenho levado. Se eu estou falando do financeiro aqui, está muito forte isso, eu estou falando sobre criar uma vida que me traga uma liberdade completamente diferente da liberdade que eu já tive. Eu quero uma vida livre de preocupações. Eu quero uma vida onde eu possa explorar as minhas potencialidades. Não que o dinheiro seja o mais importante em tudo isso, mas a gente sabe a importância que a energia de valor tem para a conquista e tem para as realizações da nossa vida. Eu não posso conhecer os lugares que eu quero conhecer sem dinheiro. Não posso cursar aquilo que eu quero cursar sem dinheiro. Né? Então, para essas realizações da nossa própria alma, muitas vezes o financeiro é importante e o ariano entendeu isso. E está direcionando a sua vontade para esse caminho. Está direcionando a sua vontade para essas realizações que vão trazer essa despreocupação aqui que eu estou buscando. Essa coisa de ter do meu lado quem me é leal, essa coisa de estar caminhando junto com o fluxo da vida, essa coisa de estar caminhando sem ter que me preocupar muito com o que o outro pensa, com as dificuldades que vão surgir ali, com o que pode surgir na minha frente e etc. Tá? A carta do louco traz muito esse conceito de vou seguindo com a vida, mas vou seguindo bem contente. É um novo início, é a primeira carta do baralho, tá? Seguindo aqui. E eles me pedem para mostrar uma coisa aqui. Olha a diferença entre essas duas cartas. Olha a diferença entre a carta da preocupação e a carta da despreocupação. E a preocupação é tão inútil que ela é um arcano menor, enquanto a carta da despreocupação é um arcano maior. Inclusive a primeira carta dos arcanos maiores. Bacana.
Esse ariano com quem eu tô falando, ele passou por uma série de decepções aí nos últimos anos, tá? Para muitos foi emocional. E o caminho que eu tô buscando seguir aqui é livre desse peso das perdas emocionais, desse peso das preocupações emocionais. Eu tô tentando juntar tudo aquilo que aconteceu comigo em um grande pacote e deixar em 2021, deixar lá para trás. Porque eu quero a felicidade. Cadê a carta do louco novamente? Observa, são cartas que concordam uma com a outra. Eu estou indo em direção ao meu sol. Estou indo em direção à minha própria felicidade. A câmera não está facilitando hoje, né, gente? Vou virar para esse lado aqui para você. Estou indo em direção ao meu próprio sol. Estou indo em direção à realização plena. A carta do sol é um grande sim, tá? Então é aquela coisa de que para quem está planejando empreender aqui, como a gente viu, um grande caminho aí pela frente. Bastante positiva essa leitura para Áries. Lembra que eu disse que eu estava chegando no 10 da energia de preocupação? 10 de espadas, tá? 9 e 10 de espadas. Está na hora de encerrar o meu ciclo de preocupações. Está na hora de encerrar o ciclo em que a minha mente me tortura. Seja por preocupações, seja pelo que o outro vai falar, pelo que o papai, a mamãe, a prima, a irmã, a concunhada vão pensar de mim na hora que eu estiver buscando os meus objetivos aqui. Também existe um conceito importante de que, independente do que o outro diga, eu é que não posso me torturar mentalmente. Porque às vezes a opinião que tem mais peso é aquela opinião dura que eu tenho sobre mim mesmo. Aquela autocondenação, sabe, Ariano? Aquela condenação pelos erros do passado, o autojulgamento. Não parece para você que esse ciclo tem que se encerrar o quanto antes? Principalmente se eu quero isso aqui. Olha a diferença das cores das cartas. Eu quero sair disso aqui para ir para isso aqui. Está na hora de encerrar o ciclo em que os meus pensamentos são os meus ditadores. Os meus pensamentos são os meus torturadores. Para que eu possa ter isso aqui. Querendo ou não, a carta do Sol como indicativo do que vem para 2022 é a carta da felicidade. A carta do Sol é a carta da realização. Com a carta do louco, a gente está falando de eu ir despreocupadamente em direção à minha realização. Se eu vou despreocupadamente, eu já percebo que está na hora de deixar isso aqui tudo para trás. Sabe os ciclos emocionais que machucaram, Ariano? Lá atrás. Sabe as amizades que decepcionaram, Ariano? Lá atrás. Sabe os amores que não funcionaram, Ariano? Lá atrás. O caminho agora é para frente e em direção ao sol. O universo já deu isso para você. Agora é a hora de você aceitar que pode seguir em frente, que pode ser mais livre e que pode ser muito mais feliz do que você já tem sido. Tá bueno, Ariano? Antes de finalizar, eu quero dizer para você que há um sorteio. Sim, há um sorteio para uma leitura para 2022, tá? Para participar do sorteio, o que você deve fazer? Você deve se inscrever no canal e ativar a sinetinha. Você deve curtir esse vídeo e deve comentar aqui embaixo: quero participar do sorteio, tá bom? Que aí até o final do mês eu vou escolher alguém para participar desse sorteio aí para receber essa leitura. Mas atenção, tem que fazer esse procedimento. Se inscreve no canal, ativa a sinetinha, curte o vídeo
e comenta aqui embaixo que quer participar. Tá bom, Ariano? Daqui a pouquinho eu estou aí de volta e até lá eu deixo um beijo para você.